Olá, meus queridos, vamos mais uma semana de aulas remotas e nesta semana nós iremos estudar o assunto de determinantes. Semana passada eu havia avisado a vocês que nós teríamos terminado o assunto de matrizes e vamos estudar o assunto de determinantes. A gente vai ter só essa semana do assunto determinante, porque determinante é um assunto rápido e prático, né? Então vamos entender o que é determinantes e como se calcula. Então, o que é um determinante, professor? Determinante é um número que está associado a uma matriz quadrada. Então, primeira coisa, só existe determinante se a matriz for quadrada, ou seja, se a matriz tiver o número de linhas igual ao número de colunas. Então, determinante é um número que está associado a uma matriz quadrada. E outra coisa, cada matriz só tem um único determinante. Então, cada matriz tem um único determinante. Outra coisa que é interessante falar é que nesta aula nós iremos ver apenas as matrizes de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, ou seja, que tem uma linha e uma coluna, o determinante de uma linha e uma coluna, o determinante de duas linhas e duas colunas, o determinante de três linhas e três colunas. Bom, professor, e tem determinante para uma matriz de ordem maior? Sim. Só que eu não vou ensinar nesta aula, porque no ensino médio praticamente a gente trabalha com a matriz de ordem 3. Caso vocês tenham curiosidade de saber como se faz um determinante de uma matriz de ordem maior, é só ir no YouTube procurar regra de Chió, que a regra de Chió é a regra que nós utilizamos para resolver determinantes de matriz de ordem maior que 3. Né? Então vamos primeiro ao determinante de matriz de ordem 1. Ou seja, como é que se calcula o determinante de uma matriz que tem uma linha e uma coluna? Bom, definimos o determinante de uma matriz de ordem, uma matriz A, que tem só uma linha e uma coluna, ou seja, A1, de ordem 1. O valor do seu elemento vai ser o valor do determinante. Então, observe. Determinante, a gente utiliza essa notação, determinante de A, ou seja, determinante da matriz A. Também quando vem essas barrinhas aí não é módulo, essas barrinhas quer dizer que é determinante. Então, o determinante da matriz que tem somente uma linha e uma coluna é o próprio elemento. Então, em uma matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Ou seja, o elemento que é a matriz é o valor do determinante. Determinante de uma matriz de ordem 2, ou seja, se uma matriz tiver duas linhas e duas colunas, nós temos quem? A matriz A, ela vai ser A1, linha 1, coluna 1, A12, linha 1, coluna 2, A21, linha 2, coluna 1 e A22. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Ela é dada pela expressão A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. Ou seja, traduzindo, para ficar mais simples, pega os elementos que estão na diagonal principal, multiplica, pega os elementos que estão na diagonal secundária, multiplica e faz a subtração entre o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, basicamente, nós temos determinante de A, nós temos a matriz, A1, A22, e multiplica, menos A12 vezes A21. Lembrando que, como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera, tanto faz eu multiplicar A1 vezes A22, como A22 vezes A1. Né? Então, em uma matriz de ordem 2, o determinante é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, essa se faz de ordem 2, multiplica os elementos da diagonal principal, menos multiplica os elementos da diagonal secundária. Agora nós vamos para a matriz de ordem 3. Então eu tenho a matriz de ordem 3, A1, A12, A13, A21, A22, A33, A23, A31, A32, A33. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Bom, para calcular o determinante da matriz existe uma regra bem simples, que ela é chamada regra prática de Sarry. Sarry foi um francês que nasceu em 1798 e morreu em 1861.
como é que funciona a regra prática disso aí? Você vai ter que seguir alguns passos. Primeiro passo, você vai pegar a matriz, né, a matriz de ordem 3, e vai repetir somente as duas primeiras colunas. Né? Então, pegou a matriz, repetiu as duas primeiras colunas. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai traçar a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? A1, A22, A33. E aí, como você repetiu as duas primeiras colunas, você vai ver que vai ter mais duas diagonais seguindo o mesmo padrão da diagonal principal, onde pega 3 elementos, ok? Então, você vai multiplicar todos os elementos da diagonal principal e vai somar. Depois, você vai fazer o quê? Você vai pegar a diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? A13, A22, A31. E aí você vai perceber que também você vai fazer, ao lado da diagonal secundária, você vai fazer duas diagonais seguindo o mesmo padrão da secundária. E aí você vai multiplicar, né, aquelas três diagonais secundárias. E o determinante será quem? O determinante será o produto da soma das diagonais principais menos o produto a soma dos produtos da diagonal secundária. Então, a soma do produto das diagonais principais menos a soma dos produtos da diagonal secundária. Então, basicamente, em termos de desenho, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a matriz. Quem é a matriz? A1, A21, A31, A21, A22, A23, A31, A32, A33, e aí você vai repetir as duas primeiras colunas. Então, vai colocar ao lado A1, A12, A21, A22, A31 e A32. E aí você vai traçar a diagonal principal da matriz. Quem é a diagonal principal original da matriz? A1, A22, A33. E aí, ao lado da diagonal principal, você vai traçar outras duas diagonais, seguindo o mesmo padrão da principal, que vai ficar quem? A12, A23, A31 e a outra é A13, A21, A32. E aí você vai multiplicar cada elemento, esses três elementos. Então, multiplica a primeira, multiplica a segunda, multiplica a terceira diagonal, soma esses valores, aí você menos, aí você vai para as diagonais principais. Aí multiplica a primeira diagonal principal, a secundária, multiplica a segunda diagonal secundária, multiplica os elementos da terceira diagonal secundária, e aí o determinante vai ser a soma dos produtos da diagonal principal menos a soma dos produtos da diagonal secundária. Ok? E agora essa é a parte teórica, nós vamos partir para os exercícios. Lembrando que nesta aula nós vamos fazer apenas exercícios que tem duas linhas e duas colunas, de matriz que tem duas linhas e duas colunas, e na aula seguinte nós vamos fazer a que tem 3 linhas e 3 colunas. Então o primeiro exercício diz o seguinte: seja a matriz A, menos 4, 3, 1, 2, e a matriz B, quem é a matriz B? 1, 0, menos 1 e 3. Calcule o determinante das seguintes matrizes. Eu quero saber quem é o determinante de A mais 2B. E na letra B eu quero saber quem é o determinante de A vezes B. Então, para mim saber quem é o determinante de A mais 2B, primeiro eu tenho que fazer a operação. Descobrir quem é a matriz A mais 2B. Depois de descoberta a matriz A mais 2B, é que eu vou descobrir quem é o determinante dela. Então, vamos calculando primeiro a soma. Né? Então, A mais 2B, então vai ser A, desci a matriz A, mais 2 vezes desce a matriz B. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou descer a matriz A e vou multiplicar a matriz B por 2. Como é que eu multiplico a matriz por um número? Pega aquele número e multiplica por cada elemento que está dentro da matriz. Então, vou repetir a matriz A. Menos 4, 3, 1, 2. E vou pegar o 2 e vou multiplicar por cada elemento da matriz B. Então, peguei o 2, multipliquei por 1, por 0, por menos 1 e por 3. Então, vai ser 4, a matriz A, desci de novo. E agora eu fiz o produto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 3 vai dar 6.
Somando as matrizes, eu vou ter quem? Menos 4, lembrando, soma de matriz é o quê? Soma os elementos correspondentes, ou seja, elemento da linha 1, coluna 1, soma com o elemento da linha 1, coluna 1 da segunda. Elemento da linha 1, coluna 2, soma com o elemento da linha 1, coluna 2, e assim sucessivamente. Então, linha 1, coluna 1, menos 4 mais 2. Linha 1, coluna 2, 3 mais 0. Linha 2, coluna 1, 1 mais menos 2. Linha 2, coluna 2, 2 mais 6. Fazendo a soma, eu vou ter quem? Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. 3 mais 0 vai dar 3. 1 mais menos 2 vai dar menos 1, porque vai ser 1 mais com menos vai ser menos. 1 menos 2 vai ser menos 1. E 2 mais 6 vai dar 8. Aí eu tenho a matriz A mais 2B, quem é? Menos 2, 3, menos 1 e 8. Agora eu vou calcular o determinante. Determinante de ordem 2, pega os elementos da diagonal principal, menos, pega os elementos da diagonal secundária, multiplicando o produto. Então vai ser quem? O determinante de A mais 2B vai ser menos 2 vezes 8, menos, esse menos é da fórmula, 3 vezes menos 1. Então vai ser 2 vezes menos 8, vai dar menos 16. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, vai dar 3. Menos 16 mais 3 vai dar menos 13. Com isso, nós finalizamos a letra A. Indo para a letra B, nós temos quem? Eu quero saber quem é o determinante de A vezes B. Então, vamos primeiro calcular o produto. Então, procurando o produto de A vezes B, nós temos quem? Quem é A? 4, 3, menos 4, 3, 1, 2. Quem é B? 1, 0, menos 1 e 3. Como é que multiplica a matriz? Linha por coluna. Primeiro elemento da linha multiplica com o primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna, e assim sucessivamente. Então vai ser quem? Primeira linha por primeira coluna. Menos 4 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Primeira linha por segunda coluna. Menos 4 vezes 0, mais 3 vezes 3. Segunda linha por primeira coluna. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Segunda linha por segunda coluna, 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 3 vai dar e 2 vezes 3. Então, fazendo o produto, agora nós temos quem? Linha 1, coluna 1, menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Linha 1, coluna 2, menos 4 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 3 vai dar 9. Linha 2, coluna 1, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E linha 2, coluna 2, vai ser 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 3 vai dar 6. Somando, eu tenho quem? Menos 4 menos 3, menos 7. 0 mais 9 vai dar 9. 1 menos 2 vai dar menos 1. E 0 mais 6 vai dar 6. Então, a matriz A vezes B é menos 7, 9, menos 1 e 6. Calculando o determinante, agora nós fazemos o quê? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, diagonal principal, 7 vezes menos 6, menos produto da diagonal secundária, 9 vezes menos 1. Então, vai ser menos 7 vezes 6 vai dar menos 42, menos 9 vezes menos 1 vai dar mais 9. Então, menos 42 mais 9 vai dar menos 33. Vamos para a segunda questão. Eu tenho a matriz A, é uma matriz 2 por 2. Cada elemento é dado por quem? 4i menos 3j. E ele quer saber quem é o determinante de A. Então, para você fazer, primeiro você tem, para você descobrir quem é o determinante de A, primeiro você vai ter que construir a matriz A. Após construir a matriz A, você calcula o determinante. Então, vamos construir a matriz A. Então, 2 por 2, a matriz genérica é A1, A12, A31 e A32. O que eu pego? Eu pego a fórmula que ele me deu na questão, e onde tiver I, coloca o primeiro número, e onde tiver J, coloca o segundo número. Então, nós temos quem? 4i menos 3j, então, A1, o i é 1, o j é 1, então vai ser 4 vezes 1, menos 3 vezes 1. A12, o i é 1, o j é 2, 4 vezes 1, menos 3 vezes 2. A12, A21, o i é 2, o j é 1, então 4 vezes 2, menos 3 vezes 1. E A22, o i é 2 e o j é 2, 4 vezes 2, menos 3 vezes 2. Fazendo o produto, nós temos quem? 4 vezes 1 é 4, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Linha 1, coluna 2, 4 vezes 1 é 4, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6.
Linha 2, coluna 1, 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1 vai dar 3. Linha 2, coluna 2, 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 2 vai dar 6. Então, A vai ser 4 menos 3 é 1. 4 menos 6 é menos 2. 8 menos 3 é 5. 8 menos 6 é 2. Então, essa é a matriz A. Após descobrir a matriz A, nós podemos calcular o determinante da matriz A. Então, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, nós temos quem? 1 vezes 2 menos, que é da fórmula, 5 vezes menos 2. Então, tanto faz eu pegar A12 vezes A21 como A21 vezes A12, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 1 é 2. Menos 5 vezes menos 2 vai dar mais 10. Menos com menos vai dar mais 10. E o determinante da matriz A vai ser 10 mais 2, que vai dar 12. Com isso, nós finalizamos a primeira aula da semana. Já já nós voltamos com a segunda aula. Tchau, até já.